pessoal, o vídeo de hoje é um resumo sobre a história da civilização asteca. A civilização asteca durou aproximadamente do ano 1300 até 1521, contudo, dificilmente uma cultura é exterminada por completo. Uma parte muitas vezes é absorvida por outra cultura e assim alguns costumes, crenças e alimentação dos astecas existem até hoje. Iniciaremos explicando o porquê do nome Azteca. Além da conta que por volta do século XII, 7 povos seminômades deixaram sua cidade natal, chamada Aztlán, e iniciaram uma migração em direção ao sul. Não sabemos a localidade exata de Aztlán, mas provavelmente ficava mais ou menos nesta região. Durante a migração, o deus Huitzilopochtli ordena que os mexicas, um dos 7 povos de Aztlán, se separe do grupo para fundarem sua própria cidade. Nesse momento, o povo mexica passa a se chamar povo asteca, em referência a Aztlán. Huitzilopochtli determina que o local da fundação da cidade deveria ser onde avistar uma águia em cima de um cacto, comendo uma serpente. Então, os astecas continuam caminhando em direção sul. Depois de uma longa caminhada, finalmente os astecas avistam em uma pequena ilha no lago Texcoco a águia em cima de um cacto comendo uma serpente que o deus Huitzilopochtli tinha comentado. No ano 1325 fundam a cidade de Tenochtitlán. Por já existirem muitas outras pequenas cidades na região, os astecas começam a fornecer valentes soldados em troca de recursos das outras cidades. E no ano de 1427 é criada uma aliança tripla entre a cidade asteca de Tenochtitlán, a cidade de Texcoco e a Tlacopan. O lago Texcoco era uma região pantanosa, contendo água do mar com uma mistura de água doce. Posteriormente, os astecas constroem diques para bloquear a entrada de água salgada e assim foi possível só ter água doce no lago. Constroem complexos sistemas de drenagem e aquedutos para o transporte de água, o que ajudou muito a concentração populacional, sua força militar e comercial. Com o crescente aumento populacional, tiveram que criar novas formas de produção alimentar. Assim criaram as chinampas. Chinampas são porções de terra presas em juncos de madeira e que flutuam no lago. Assim, foi possível ter uma explosão na produção alimentar e, consequentemente, uma explosão populacional, permitindo que Tenochtitlán chegasse a ter 200 mil habitantes. Foram um dos primeiros povos a cultivarem milho, chocolate, amendoim, tomate e feijão, permitindo-lhes a terem um movimentado comércio por toda a região. Os comerciantes também tinham uma função muito importante. Eles agiam como espiões, passavam para o imperador o máximo de informação possível sobre o que acontecia ao redor do império. O excesso de oferta de produtos alimentícios permitiu que uma parcela significativa da população se dedicasse à guerra, permitindo uma crescente e contínua expansão do império. A guerra tinha como objetivo principal a captura do inimigo, que posteriormente seria sacrificado. Quanto mais feroz é o inimigo sacrificado, mais satisfeitos os deuses ficariam. E quanto mais um asteca capturar inimigos, mais prestígio terá no exército. Para os astecas, os sacrifícios eram vitais para terem boas colheitas e manter o equilíbrio do mundo. Os sacrifícios eram feitos no topo das pirâmides e o coração era arrancado e levantado ainda pulsando. Em seguida, seu corpo era decapitado e jogado degraus abaixo. Mas por qual motivo os astecas faziam sacrifícios? Os sacrifícios humanos tinham relação com a criação do sol. Na mitologia asteca, quando os deuses decidiram criar o universo, ele era uma grande escuridão e sem vida. Para criar a energia necessária para a criação do mundo e do sol, foi preciso o sacrifício de um dos deuses. Para o sacrifício e a criação do mundo se candidataram 2 deuses, Nanahuatzin, um pobre e corajoso deus, e Tecusistecatli, um rico e orgulhoso deus. Houve uma eleição e os deuses decidiram sacrificar o rico Tecusistecatli. Porém, em um momento de distração, Nanahuatzin pula no fogo do sacrifício antes. Indignado,
Tecutlicue também pula no fogo do sacrifício, criando assim 2 sóis. Zangados por Tecutlicue ter pulado atrás, os outros deuses resolvem diminuir seu brilho a ponto de ser visto apenas à noite. Então, os deuses Tezcatlipoca e Quetzalcoatl resolvem criar a Terra e as pessoas. Porém, acontece um desentendimento entre eles, pois Quetzalcoatl achava que Tezcatlipoca exigia muito sacrifício humano. Um dia teve um confronto entre eles e Quetzalcoatl foi expulso e desapareceu no oceano em um barco de serpente. E foi dito que um dia retornaria do exílio e terminaria com os sacrifícios humanos. Assim, baseado na crença que o Sol foi criado com o sacrifício dos deuses, os astecas também teriam que cometer sacrifícios para o Sol poder nascer no outro dia, e assim o mundo não acabar. Para isso, teria que ter muito estudo nos astros, na matemática e na religião, para saber o que teria que ser sacrificado em cada dia e de qual forma teria que ser. Com influência na civilização maia, o calendário solar asteca tinha 365 dias e era voltado para o dia a dia, como o momento de plantar, de colher, prever épocas de chuva e épocas de seca. Já o calendário lunar tinha 260 dias e era mais voltado para as práticas religiosas. Assim, de 52 em 52 anos, os 2 calendários se encontravam, sendo o fim de um ciclo e início de outro. Cada período termina com uma destruição cataclísmica, e os deuses poderiam aparecer incorporados na presença de seres humanos, e o novo ciclo de 52 anos se iniciaria. Para poder acompanhar precisamente o calendário, construíram grandes pirâmides para auxiliar na observação dos astros e onde praticavam os sacrifícios. Os astecas construíram 25 pirâmides, mas uma das mais importantes era o Templo Maior. A construção foi feita no exato local onde os primeiros astecas tinham encontrado a águia em cima de um cacto, comendo uma serpente, sendo assim o local da fundação inicial da civilização asteca. O templo pertence a um complexo de construções, mas o que mais chama a atenção é sua grande pirâmide com 42 metros de altura e seu topo com 2 pontas, uma dedicada a Tlaloc, o deus da chuva, e a outra dedicada a Huitzilopochtli, deus da guerra e protetor do povo asteca. Para construir essas grandes construções, foi criada uma complexa organização social. O cargo mais alto da sociedade ficava o imperador. Abaixo dele ficavam os Pilpiltzin, uma classe hereditária, com privilégios e tinham o direito de usar roupas ornamentadas, consumir produtos de luxo e possuir terras. A classe mais comum eram os Meseualtins, e eram agricultores em sua maioria. E uma grande parte da sociedade era formada por guerreiros, artesãos e comerciantes. Além disso, tinha os escravos. Eram pessoas capturadas de outros povos e que não foram sacrificados. Também era formada por astecas que adquiriram dívidas e não conseguiram pagar. Contudo, a escravidão não era hereditária. Podiam casar-se, ter bens, filhos, comprar a liberdade e quando um dono de escravo morria, geralmente seus escravos eram libertados. Em relação ao alfabeto, os astecas não tinham um sistema de escrita totalmente desenvolvido. Seu alfabeto era uma combinação de desenhos que expressavam ideias e conceitos abstratos. Assim, herdamos do seu idioma as palavras coiote, tomate e chocolate. O Estado fornecia 2 tipos de escolas. Uma chamada Teopochcali, onde aprendiam sobre guerra, arte e comércio. A outra era chamada de Calmecac, exclusiva para a elite da sociedade, e os jovens eram formados para cumprir funções sacerdotais e de administração do governo. Durante o reinado de Montezuma I e próximo do fim do ciclo de um calendário e início do outro, os astecas foram acometidos por uma grande seca por volta do ano 1450, gerando grande fome entre a população. O imperador, ao consultar os sacerdotes sobre os motivos da grande seca, disseram que os deuses estavam com fome e estão compartilhando sua desgraça com os mortais, e só havia uma solução:
alimentá-los com corações humanos. Para saciar o apetite de corações dos deuses, o imperador promoveu as Guerras Floridas. As Guerras Floridas tinham dois objetivos. A primeira foi uma maior intensificação da expansão militar para a captura de inimigos e, posteriormente, sacrificá-los. A segunda foi a organização de batalhas cerimoniais entre os próprios astecas, sendo que o vencedor ganharia o prêmio de ser sacrificado, e assim alimentar os deuses com a esperança de acabar com a fome de seu povo. 52 anos depois, os astecas estão à espera de novo fim do calendário e início de outro. Também estavam na expectativa da volta do deus Quetzalcoatl, que poderia se incorporar em uma aparência humana para salvar a humanidade e que voltaria em um barco pelo mar. Foi justamente nesse momento que chega em território asteca, vindo do mar, o espanhol Hernán Cortés, com cavalos, armas de fogo, olhos azuis, longa barba e roupas estranhas, tudo desconhecido pelos astecas. Com isso, os astecas acharam que seria o retorno de Quetzalcoatl e os espanhóis foram recebidos como deuses. Com a chegada de Hernán Cortés em 1519, o líder asteca, Montezuma II, o recebe e foi aceitando a dominação espanhola. Troca os objetos da religião asteca por símbolos cristãos e iniciam uma dominação cultural. Os espanhóis vão se aliando aos antigos inimigos dos astecas. Quando se deram conta do que estava acontecendo, já era tarde demais. O objetivo de Hernán Cortés era dominar a região e colocar os astecas para extrair ouro e mandar para a Espanha. 2 anos após a chegada espanhola, o Império Azteca seria destruído. Os motivos da facilidade da dominação são a confusão com Quetzalcoatl, a aliança com outros povos da região, acesso a armas de fogo e a cavalos, e especialmente a varíola. Os astecas não tinham anticorpos contra a varíola e a doença se espalhou e os dizimou muito rapidamente. A capital, Tenochtitlan, foi destruída. Suas riquezas e terras agora pertenciam à Espanha. Em 1520, Montezuma II morre e a população asteca pega em armas contra a dominação espanhola. Porém, a dominação já estava bem adiantada. Em 1521 acontece a queda do Império Azteca e por cima da cidade de Tenochtitlan é fundada a atual capital do México, a Cidade do México. E aí, gostou da história dos astecas? Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para saber mais sobre história, arte e cultura. Muito obrigado!